Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço a nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço aos nossos antepassados, peço aos anjos guardiões, peço aos arcanjos, que nos ajude, nos oriente, que oriente essa leitura para que ela seja boa, tanto para mim quanto para vocês, e que o nosso Divino Deus proteja a mim, todos os nossos familiares e amigos, e protejam a vocês que estão ouvindo essa leitura da Bíblia e todos os seus familiares e amigos, em nome de Jesus. Eu vou continuar hoje a leitura de Mateus, capítulo 9, o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Bom, o que dá para entender aqui sobre o jejum, sobre fazer ou não fazer o jejum, eu entendi que quem faz o jejum fica com a alma mais leve, limpa, preparada. E quem não faz o jejum fica com a alma suja, fica com a alma despreparada. Então, se não podemos colocar um remendo de roupa numa roupa nova, não vai entrar sujeira numa alma limpa, mas a alma suja pode receber o remendo velho, que seria a sujeira do mundo. Essa é a minha maneira de interpretar aqui, tá, gente? Aí cada um vê a sua própria maneira, ou se eu estou realmente entendendo corretamente. O ato de comer nos tempos bíblicos, aqui eu estou falando do capítulo 9, versículo 14, falamos de jejum, tá? Que aqui no versículo 14 diz: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ok? Então vamos lá. O ato de comer nos tempos bíblicos tinha ramificações além do suprimento das necessidades físicas ou do prazer social. Ele podia ter significância religiosa,
quando acompanhava os cultos, as festas e as alianças. Jejuar, afligir a alma, podia também ter significado religioso, como arrependimento, obediência, resposta a uma perda, preparação para um acontecimento importante e preparação para a comunhão com Deus. Certo? Então, precisamos jejuar, porque Jesus tem uma parte que ele fala na Bíblia que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Por quê? Se você jejua, você deixa a tua alma limpa, forte. A oração vai te deixar mais forte ainda e mais próximo de Deus. Então você tem força para combater. Agora eu vou ler um pouquinho sobre a mulher curada de hemorragia. Por 12 anos, essa mulher sofreu com hemorragia crônica. As consultas aos médicos tinham somente aumentado sua dor e consumido seus bens, deixando-a pior do que estava quando começou o tratamento. Havia tentado todas as coisas e podia ter se tornado uma legítima cética. Então, ouviu a respeito de Jesus. A sua maneira de abordar Jesus era diferente da maioria. Ela veio por trás e tocou a orla da veste de Jesus, desejando que ninguém, inclusive Jesus, a notasse. Por quê, gente? Porque naquela época a mulher, até hoje a mulher ainda em algumas situações, ela é inferiorizada perante os homens. Naquela época, a mulher já não tinha vez e nem voz, ok? Ela estava doente há 12 anos. A pessoa que estava doente, com lepra, sangramento, qualquer coisa, já ficava afastada das pessoas porque era considerada uma pessoa impura. E ela já tinha gasto todos os seus bens para tentar salvar a sua saúde. Então imagina o sofrimento dessa mulher. Ela estava afastada de todos porque ela era considerada uma pessoa impura por 12 anos. Eu vou dizer a vocês um testemunho meu. Eu fiquei, num período da minha vida, 3 anos e meio sangrando. Não é que eu fiquei os 3 anos e meio exatamente, todo santo dia sangrando. Mas assim, eu tinha sangramento de 15 dias, direto, todos os dias. Eu tinha sangramento de 3 meses, 4 meses, 6 meses e parava, tipo, eu ficava 6 meses menstruada, sangrando. Quando eu aí parava, nossa, dava um alívio, ficava 15 dias sem sangrar, aí voltava de novo. Ou então ele não parava, era um fluxo constante, né? Uma hora com mais intenso, outra hora menos intenso, mas era constante. E eu recebi a ajuda de Deus. Deus é maravilhoso e permitiu que um de seus anjos viesse sobre a minha cama, sobre uma nuvem. Eu só vi que era um homem moreno de camisa azul e ele me entregava um copinho com água. E eu pegava aquele copinho e bebia. Eu senti a água descer na minha garganta e ele desapareceu. E até então
os médicos não se entendiam, uns diziam que tinha que fazer cirurgia, outros não, e depois desse momento abençoado, permitido por Deus, eu pude fazer a minha cirurgia e foi constatado que eu tinha, os miomas que eu tinha eram pequenos, 3 miomas pequenininhos, meu útero era pequeno, porém um dos meus miomas, ele era hemorrágico. E quando os médicos me abriram, além desse mioma hemorrágico, eu tinha também um cisto hemorrágico em uma das trompas, enfim. Então, você vê, a história dessa mulher é de 2000 anos atrás. A minha história é de poucos anos atrás. Com toda a ciência e tecnologia que nós temos hoje, eu ainda fiquei 3 anos e meio sofrendo. Ok? Eu achei interessante contar isso para vocês, porque é interessante as pessoas saberem que o que está escrito aqui na Bíblia não é balela, não é alguém chegou lá, escreveu qualquer coisa e colocou aqui. Não, tem fundamento, existe um fundamento. Continuando aqui. Não sabemos se essa mulher se sentiu indignada de falar com ele, temerosa por causa da sua impureza ou preocupada porque não haveria chance de conseguir uma audiência com Jesus no meio de tamanha multidão. Sabemos que tinha fé suficiente na pessoa de Cristo para acreditar que sua vida mudaria se simplesmente tocasse as suas vestes. A fé dela era tão grande que ela achava que só se ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela se salvaria, ficaria curada. E ela estava certa. Embora o texto bíblico deixe claro que o corpo da mulher foi curado no momento em que estendeu sua mão a Cristo, isso não era suficiente para Jesus. Ele queria lhe dar mais. Jesus parou bruscamente e perguntou: quem me tocou? Os discípulos estavam incrédulos. Do que ele estava falando? Eles viam a multidão, mas Jesus viu o indivíduo. Havia saído poder dele, mas o seu poder não havia se esgotado. A cura não havia sido completada. Ela era mais do que um corpo com hemorragia. Era uma mulher necessitada. Imagina, essa mulher devia ter sofrido tanto. Imagina o quanto ela não chorou, o quanto ela não ficou depressiva, o quanto ela não ficou triste por ter que ficar longe das pessoas, não participar dos cultos nos templos, né? Quando essa mulher entrou em contato com Deus, ele e ela sabiam, embora ninguém mais soubesse, Jesus não iria sair dali até que ela se aproximasse dele. A mulher fez uma abordagem tríplice, aproximou-se tremendo de medo, caiu aos pés e contou toda a verdade. Jesus lhe deu um retorno quádruplo, chamou-a de filha, um termo íntimo e terno. Garantiu que seu corpo estava curado pela sua fé, não pela veste de Cristo, e mandou-a embora livre de toda ansiedade. Vá em paz e de alma curada. Entre a cura de um homem possuído pelo demônio e a ressurreição de uma menina morta, a situação dessa mulher, segundo a visão humana,
poderia ter sido considerada a menos preocupante, mas essa não era a visão de Cristo. Ele parava e ajudava a todos. Jesus era maravilhoso, para ele não tinha distinção de pessoas. Vamos lá. Agora no versículo 18 eu vou ler novamente a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhes eles essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, aqui do versículo 20 ao 22, que fala novamente sobre a mulher que tinha uma série de coisas contra ela. Primeiro que era a mulher que foi curada. Aproximou-se de Jesus num dos momentos mais agitados do seu ministério. Seu sangramento era considerado impuro e um rabino não devia tocar ou ser tocado por alguém que estava sangrando. Os outros evangelhos fornecem mais detalhes. Embora tenha sido curada ao tocar em Jesus, a mulher necessitava de um encontro com ele. Ela é a única pessoa a quem Jesus chamou de filha. É assim, maravilhosamente lindo. Tudo que Jesus fez. Bom, no versículo 25, Pedro, Tiago e João foram os únicos convidados a estar com Jesus no momento da transfiguração e da Getsêmane, quando ele orava. Talvez essa ocasião fosse considerada igualmente importante, porque foi a primeira vez que Jesus ressuscitou alguém. Jesus havia mostrado seu poder sobre doenças, enfermidades físicas, seres sobrenaturais e a natureza. Aqui ele mostrou o seu poder sobre a morte, que é a cura da filha de Jairo, né? Ou melhor, a cura não, a ressurreição da filha de Jairo. E no capítulo 9, versículo 35, Jesus curou cada tipo de doença, não necessariamente todos os doentes. Bom, meus irmãos, eu vou parar por aqui e amanhã retornaremos com a nossa leitura e reflexão da Bíblia, que para mim está sendo maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar com vocês que há uns 2, 3 meses mais ou menos que eu venho conseguindo ler a Bíblia
todos os dias. Às vezes eu falho 2, 3 dias quando eu viajo ou quando eu vou à igreja, aí eu às vezes estou na igreja, não tem sentido estar no horário que eu determinei aqui lendo a Bíblia, eu tenho que acompanhar o que está sendo feito no culto. Mas eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, que a minha vida está começando a mudar para melhor, a minha saúde está começando a mudar para melhor. Então, vamos continuar orando, lendo, ouvindo a Bíblia para que a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos vivam bem e vivam em paz. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém.